amigos, parceiros e clientes da Águia Empreendedora, consultoria e treinamento empresarial. Tudo bem com vocês? Hoje, confesso que estou super animada para conversar com vocês mais do que sempre. Por quê? Porque hoje vamos tratar de um assunto muito especial. Vamos falar dos cases de sucesso empreendedor. Nós que fazemos a Águia, eu, professora Suelen Freitas, o professor Eric Brasil, ficamos muito felizes com os sucessos que vemos na mídia ou que vemos de vocês. Então vamos começar falando um pouco deles? Nesse módulo, você vai ter a oportunidade de acompanhar conosco ideias e histórias empreendedoras de sucesso. Coletamos histórias do nosso país, do mundo, da atualidade da história, de diversos segmentos. E do seu segmento também, por que não? Intraempreendedores e também empreendedores de próprios negócios. Todas essas histórias têm sonho, suor, valor e sucesso. E mesmo que você não se identifique com a pessoa específica que empreendeu, identifique-se com o sonho dela, com o objetivo, com a estratégia que ela utilizou para conseguir realizar o seu tão planejado sucesso profissional, quer seja no intra ou no empreendedorismo. Daí vocês vão poder observar as características necessárias, quais foram aquela medida, aquela porção especial que cada um colocou de esforço, de talento, para então ter o seu sucesso e o seu sonho realizado. Sejam bons ouvintes com os exemplos a seguir. Afinal, bons empreendedores são excelentes ouvintes e sabem filtrar o que é oportuno ou não ao seu negócio. O primeiro exemplo que eu trago é o exemplo de alguém do nosso país, do estado de Minas Gerais, a Rosa Maria dos Santos, que com os seus quitutes mineiros e seu sabor mineiro especial conquistou todo o Amazonas. E ela conseguiu então superar obstáculos e conquistar o seu momento empreendedor. Vamos acompanhar a história dela? Vejam comigo, se principalmente você quer montar o próprio negócio na área de alimentos. Se não é a sua área, como eu já disse antes, fique atento às estratégias usadas como ela, que podem ser aplicadas em vários outros segmentos também. Enxergando no sabor da infância a chance de se reestruturar no presente, pediu R$ 20 emprestado do marido e colocou a mão na massa. O dinheiro se transformou em 12 sacos de pães, vendidos rapidamente. A primeira encomenda de 168 pães se somou a várias outras. Quem comia, pedia mais. A nossa intenção é abrir várias filiais em Manaus, para que todas as pessoas possam comer o verdadeiro pão de queijo mineiro, desde quem mora na Zona Leste a quem mora no Vera Alves. E a nossa intenção não é ficar só no Amazonas, é abrir várias franquias no país, no nosso Brasil, e cruzar as fronteiras até, quem sabe, na China. E o que esse nome diz para vocês? Quintino Cunha. Para alguns que moram em Fortaleza, no estado do Ceará, significa simplesmente um bairro. Para outros, mais estudiosos, talvez um bom advogado, um poeta. Chegou a hora de eu contar a minha história empreendedora preferida, a história de Quintino Cunha. Sim, essa história é uma história emblemática para você, empreendedor, que quer conhecer alguém que trouxe ao direito irreverência, criatividade, bom humor e foi um intraempreendedor. Trouxe aquilo que é diferente ao negócio já existente. Fiquem agora com a maravilhosa história de Quintino Cunha. Ninguém, quem conhece alguma coisa do Quintino sabe que a temática dele era a verve, né? Era a irreverência. Então ele usava a irreverência quando ele atuava numa defesa, ele usava a irreverência quando ele atuava numa acusação. Por quê? Porque o objetivo dele era um só, era ganhar a causa. Então ele era uma pessoa intolerante ao fracasso. Essa é a leitura de cenário que eu faço da personalidade do meu avô. Quintino Cunha, uma vez, fazendo a defesa de um réu que havia assassinado determinado cidadão por motivo fútil. Era alguém que assassinou um outro na rua por ter, dia a dia, sofrido uma pequena ofensa, né? Algo impublicável, não pode dizer aqui, entendeu? Um palavrãozinho desse aí. Seu fulaninho, não sei o que, todo dia tinha. Então lá passava o cidadão em frente à venda do outro. Opa, Zé Corneto, bom, aí o cara saía. No outro dia, Zé Fulano, aí o cara, opa, beleza pura. Isso anos a fio, né? Até que teve um dia que o cidadão estourou. Quintino Cunha foi defender o homem lá no júri. E se apresentou como faz todo advogado do júri, tribuno que a gente chama, né? Criminalista do júri é o tribuno. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz-presidente do júri, excelentíssimos senhores membros do corpo de jurados, excelentíssimo senhor, representante do Ministério Público, promotor de justiça, excelentíssima assistência.
Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente do júri, de novo, mesma coisa. Excelentíssimos senhores membros do corpo de jurados, excelentíssima assistência, excelentíssimo representante do Ministério Público, promotor de justiça, boa tarde. Excelentíssimo senhor... E ficou nessa cantiga, só repetindo, sabe? O juiz se imputou, bateu na mesa, sabia que o Quintino era gaiato, né? Tinha fama já de gaiato, bateu na mesa. Já é isso, Quintino, rapaz? Tá pensando o quê, homem de Deus? Isso aqui é um júri, tem mais respeito por um membro togado do tribunal, rapaz? Aí o Quintino, excelência, não foi essa a minha intenção. De nenhuma maneira chateá-lo. Nem chatear a assistência, nem ao Ministério Público, nem aos membros do júri. Mas se serviu para alguma coisa, essa minha introdução, serviu para demonstrar que mesmo um juiz formado em direito, que fala vários idiomas, respeitado na sociedade, depois de 5 minutos de elogio, porque eu chamei o homem de excelência, pode ficar nervoso. Imagine meu cliente que passou 20 anos sendo chamado de... É porque eu não posso dizer o palavrão, entendeu? Olha o exemplo do cara, macho, o tirocínio do cara. Essa história é atribuída ao Quintino Cunha. Primeiro que o Quintino, há muitos anos, quase uma centena de anos, ele demonstrava que o conhecimento do advogado não é só jurídico. E há um universo de habilidades que podem servir ao advogado, como capacidade empreendedora, capacidade de se promover, né? O network do advogado é muito importante. O Quintino Cunha conseguiu fazer uma divulgação própria tão efetiva que atravessou as fronteiras do tempo. Nossa próxima história empreendedora vem de fora, sim. Vem de um filho de imigrantes italianos, mas que já nasceu aqui mesmo no Brasil, chamado de Valentim Tramontina. Sim, esse nome é conhecido, né? Nacionalmente, por que não fora também do nosso país. Valentim Tramontina começou a sua pequena história na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Essa história me encantou muito, porque eu a conheci pessoalmente ao visitar uma dessas fábricas. E é muito interessante observarmos que esse rapaz ele começou com um negócio simples. Até 1930, sua pequena empresa era modesta, contava apenas com consertos e fabricação de facas e canivetes. Mas em 1932, Tramontina conta com seus primeiros avanços em outros aspectos. Mas, infelizmente, aos 46 anos, em 1939, Tramontina falece. E quem assume? Sua esposa, Elisa de Seco. Sim, Tramontina faleceu, deixando vários filhos, e sua esposa, que nada entendia até então do negócio, ou se envolvia nele, teve que gerar uma oportunidade para manter a empresa da família e manter também a renda familiar. Que mulher ousada e corajosa. Mas quem disse que essa não é uma característica primordial dos empreendedores, não é verdade? Ser ousado, corajoso e enxergar na dificuldade, na crise, uma oportunidade, porque com crise se cresce sim, foi o exemplo que Elisa Tramontina nos deu. E hoje essa empresa se tornou uma empresa reconhecida mundialmente, nacionalmente, com mais de milhares de empregados. E nos anos 50, pouco depois de quando ela assumiu, já contava com mais de 30 empregados. E então, por que você não pode girar a sua história? Por que você não pode mudar, então, o conceito empreendedor de sua família? Ou ainda, mudar o rumo do seu negócio? Elisa conseguiu, então, empreender no meio da crise. Já falamos que o empreendedor ele não visa somente os ganhos financeiros. O empreendedor é alguém que procura gerar oportunidade, gerar novos conhecimentos, trazer algo bom e útil à sociedade. E assim estamos falando do empreendedorismo social também. E assim falamos de Nádia Ramos, Nádia Paixão. A sua história fala por si só. Aos quase 35 anos, nas vésperas de completar 35 anos, descobriu o câncer em 2015. E ao invés de se preocupar apenas com seu grande problema, passou a se preocupar com outros, que além de lutar com o câncer, precisavam também alimentar-se adequadamente. E às vezes nem o dinheiro para se alimentar ou para uma passagem tinham. Vamos deixar que a própria Nádia conte a história? Vamos ouvir um áudio. Meu nome é Nádia, mais conhecida como Nádia Paixão. O projeto Câncer Tem Cura Sim, ele foi criado pela minha necessidade. Sou uma paciente oncológica. Quando eu descobri, eu tinha acabado de completar 35 anos. Vi a necessidade de um paciente e com isso eu criei o projeto Câncer Tem Cura Sim. Fui desenganada. Então, hoje eu ajudo 100 pacientes oncológicos, onde eu faço tratamento, mas graças a Deus eu fui curada.
e onde o projeto Câncer Tem Cura Sim ajuda 113 mil pessoas em nossas páginas nas redes sociais. Nós ajudamos como a base de suplementos alimentares, cestas básicas, algumas necessidades que eles precisam. Porque as necessidades de um paciente oncológico é muito complicada, muito difícil. E muitos morrem não só pela doença, mas pela fome, pela depressão, por falta de um apoio, de um carinho, uma palavra amiga. Então, foi daí que surgiu o projeto Câncer Tem Cura Sim. Excelente história essa da Nádia, não é verdade? Vocês podem conhecer um pouco mais a respeito da história dela através das mídias sociais, o Instagram e o Facebook. Câncer Tem Cura Sim. Vamos empreender de forma solidária também. Mas quem disse que o empreendedor precisa começar sempre do zero ou não ter capital? Esses são excelentes exemplos. Mas também podemos agraciar pessoas que conseguiram empreender porque reuniu já certo capital e conhecimento adequado para empreender um novo negócio. E assim estamos falando de Abílio Diniz, Grupo Pão de Açúcar, um dos excelentes exemplos de referência no varejista e também atacadista do nosso país. Bem, no início de sua carreira, Abílio Diniz, já estudando administração, tendo se formado, seu pai o incentivou a montar um negócio diferenciado, chamado supermercado. Sim, exatamente. O primeiro Pão de Açúcar ainda existe em São Paulo, numa avenida muito conhecida. E em 1968, a loja já tinha 40 pontos de atendimento, 40 lojas e mais de 1.500 funcionários. Mas quem disse que sempre foi fácil? Ela enfrentou uma crise em 1990 e vendeu recentemente, alguns anos atrás, muitas de suas ações. No entanto, se ergueu acima da crise e o Grupo Pão de Açúcar se reinventou e hoje é uma das referências nesse segmento. Vamos conhecer um pouquinho do que motiva a Abílio Diniz a conseguir o seu sucesso? Ele deixou uma dica empreendedora para nós. Vamos ouvir? Empresário não é que sonho, o empresário até pode ter um sonhozinho, mas ele tem que ser racional, ele tem que ter metas, tem que saber o que ele quer fazer. Eu sempre fui um expansionista, eu sempre achei que não dá para ficar no lugar que está, em termos de empresa. Aliás, não dá para você ficar no lugar que está em momento nenhum e para nada. Eu tenho um lema para mim, que as pessoas, muitos acham que é marketing pessoal, e é retórica, mas para mim é absolutamente a verdade da minha vida. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, amanhã eu quero que seja melhor do que hoje. Eu acho que isso é um modo de vida que te dá uma força para você viver e para você buscar cada vez mais conhecimentos, inspirações, referências. Você nunca está satisfeito com aquilo que você tem. E não é uma obsessão de cada vez querer mais, né? É ter uma meta de crescer, subir, avançar. Até aqui falamos de empreendedores de alimentos, empreendedores que chegaram num problema ou uma oportunidade, empreendedores que tinham conhecimento, outros que não tinham, empreendedores que dentro do seu próprio negócio conseguiram reinventar, como o Quintino Cunha. E por que não falar de empresas, de produtos, de pessoas que redirecionaram seu foco? Quem já imaginou que de um xarope sairia um dos refrigerantes mais apreciados no mundo inteiro? Falou Coca-Cola, muitas pessoas, para não dizer todas, em todos os países do mundo sabem o que significa. Já pensou se isso fosse a sua marca? Mas o que fez a Coca-Cola ser tão sucesso assim? Será que foi muito dinheiro, muito investimento? Ou foi estratégia? Vamos conhecer o case empreendedor da Coca-Cola. A década de 1880 trouxe grandes novidades para os Estados Unidos. A Estátua da Liberdade era inaugurada. O telefone interligava Nova York a Chicago e Thomas Edison desenvolvia os primeiros filmes cinematográficos. Em maio de 1886, o farmacêutico John S. Pemberton surpreende Atlanta com uma outra novidade. Ele cria um xarope de cor caramelo
e na Jacobs Pharmacy mistura sua criação a água carbonatada e gelo. O resultado foi apreciado por todos os presentes: Coca-Cola. O nome e sua grafia foram criados por Frank M. Robinson, o guarda-livros de Pemberton, que era aficionado por aliterações. Aliteração, substantivo feminino, repetição de fonemas, letras ou sons no início ou no fim de cada vocábulo. Uma tendência muito em moda em Atlanta, na época da criação de Coca-Cola, estimulando viagens pelo alfabeto que davam nó na língua. Em 1888, Asa G. Candler é um dos primeiros a perceber a popularidade da nova bebida. Ele adquire a fórmula e os direitos de Coca-Cola e inicia a construção de um império. Candler acrescenta ao produto um preparado especial, que passou a ser conhecido como 7X, o mais protegido segredo do mundo. A composição produz um sabor único, diferente de todos os outros sabores. Determinado a difundir Coca-Cola, Candler cria uma infinidade de elementos promocionais como calendários, relógios, carteiras, canivetes, cartões postais, pesos de papel e muito mais. Ele associa ao sabor único, custo acessível e marketing vigoroso, gerando grandes volumes de venda. Para isso, veicula em todos os cartazes a marca Coca-Cola, a palavra beba, o preço de 5 cents e atributos como delicioso e refrescante. Já em 1895, Coca-Cola é uma bebida nacional, servida em todos os Estados Unidos por soda fountains, recipientes pressurizados que despejam o produto em copos servidos em bares, cafeterias e salões de chá. Mas Candler queria ir além. Queria chegar mais perto dos consumidores. Em 1899, Benjamin Thomas e Joseph Whitehead convenceram Candler a colocar Coca-Cola em garrafas de vidro. E como o produto engarrafado alcança um sucesso ainda maior em todo o país, muitas foram as tentativas de imitá-lo. Surge então um novo desafio: criar uma garrafa com personalidade única, assim como o próprio produto, com formato a ser reconhecido imediatamente, até mesmo pelo tato, e que permanecesse como identidade de Coca-Cola para sempre. Assim nasceu em 1915 a garrafa mais famosa do mundo, a garrafa Contour. Mais de 60 anos depois de sua criação, o Instituto de Patentes dos Estados Unidos conferiu à garrafa um prêmio inigualável, reconhecendo a própria Contour como uma marca em si mesma, uma distinção alcançada por pouquíssimas embalagens em todo o mundo. Muitas coisas mudaram desde então, mas a Contour permanece a mesma até hoje, porque nasceu perfeita. E com ela, uma revolução em produção, engarrafamento e distribuição. As primeiras linhas de produção eram o que havia de mais moderno na época. Além de obedecerem aos mais avançados padrões de higiene e eficiência, já atestavam o compromisso da Coca-Cola com a qualidade. Surgiram muitos engarrafadores dispostos a produzir Coca-Cola de uma forma que pudesse ser saboreada em todos os lares. A distribuição era feita em carroças puxadas a burro, por homens determinados a cruzar quaisquer fronteiras para garantir a entrega do produto. Com nova embalagem, engarrafadores e distribuidores, a Coca-Cola apresenta um crescimento espetacular. Em 1919, a companhia que Asa Candler comprou por $2.300 é vendida a Ernest Woodruff por $25 milhões. Já em 1928, a Coca-Cola inicia seu apoio aos Jogos Olímpicos, uma parceria com o esporte que permanece até os dias de hoje. 3 anos mais tarde, a empresa contrata o artista americano Haddon Sundblom para transformar o Papai Noel numa figura totalmente humana. A iniciativa da Coca-Cola transformou o Papai Noel em um velhinho simpático, com bochechas rosadas e barba branca.
Uma imagem que, através dos anúncios de Coca-Cola, veio a ser adotada em todo o mundo como o símbolo de Natal. Mas determinada a estar sempre presente nos grandes momentos de nossas vidas, a empresa iria crescer ainda mais e mudar o mundo. Atualmente, a Coca-Cola celebra uma história de mais de 100 anos de sucesso e está presente em mais de 200 países ao redor do globo. Culturas diversas, povos com hábitos muito diferentes, mas unidos por uma mesma preferência: Coca-Cola. Durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente da companhia, Robert W. Woodruff, criou uma estratégia de marketing revolucionária. Prometeu levar Coca-Cola a todos os pracinhas aliados. Foi assim que a Coca-Cola, em 1942, chegou ao Brasil, pelos mesmos 5 cents de seu início, através das bases militares de Natal e Recife, que formavam o Corredor da Vitória. No início, Coca-Cola começou a ser produzida no Recife, na fábrica de água mineral Santa Clara, até que fossem instaladas as mini-fábricas, que nada mais eram do que um kit contendo equipamentos básicos para a produção. Na verdade, a primeira fábrica de Coca-Cola no Brasil é instalada no Rio de Janeiro, na rua Conde Leopoldina, no bairro de São Cristóvão. E o produto finalmente conquista as ruas da então capital federal em 18 de abril de 1942. O primeiro equipamento tinha capacidade de encher até 28 garrafas por minuto. Hoje, a realidade da Coca-Cola no país é muito diferente. Foi maravilhoso compartilhar esses cases empreendedores com vocês. Me sinto honrada com tantas informações interessantes e bacanas. Confesso que é uma aula que eu amo falar, que eu amo conversar, porque é muito bom ver o resultado do sucesso de pessoas que batalharam assim como você, assim como eu, e se reinventaram, mudaram os rumos, o direcionamento do seu negócio e assim conseguiram conquistar o sucesso. E você? Conta pra gente tua história empreendedora, conta pra gente teu case, vai lá nas mídias sociais da Águia Empreendedora e conta tudo pra nós. Estamos ansiosos para também ver os nossos olhos brilharem com o sucesso de vocês. A Águia vive!